uso da palavra porquê. É uma palavra muito boa, você pode usá-la de várias maneiras e pode com isso enriquecer o seu texto. E também é uma palavra que costuma aparecer muito em questões, não só de concursos, como também de vestibulares. Então vamos a isso. Quando é que eu uso um porquê numa palavra só, o chamado porquê junto, uma palavra só? Em primeiro lugar, quando ele significa por causa que, quando significa pois. Por exemplo, quando eu digo por que você faltou, ela o demitiu? Vou até repetir, hein? Por que você faltou, ela o demitiu? Note que interessante essa frase. Essa frase, de certa forma, desmente uma regrinha que a gente aprende no ensino fundamental. Não estou dizendo que a regrinha não era boa, ela era, mas para o ensino fundamental. Agora, ela já não dá mais certo. Quando nós fazíamos ensino fundamental, a nossa professora virava e dizia: cuidado, o porquê na pergunta é separado, na resposta é junto. Note, eu tenho uma pergunta aí e esse porquê é junto e não separado. E qual é o motivo dele ser junto? É porque ele significa por causa que. Repare, só por causa que você faltou, ela o demitiu? Então, toda vez que o porquê significar por causa que, ele deve ser usado numa palavra só. Aqui também ele aparece numa palavra só. Cara, eu só faltei ao trabalho porque adoeci. Esse porquê significa por causa que, significa pois. Então, toda vez que você tem um porquê que significa por causa que ou pois, você deve escrevê-lo numa palavra só. Cuidado com esse porquê. Esse porquê a gente usa demais nas redações. A redação com isso fica empobrecida. Vou dar uma dica. Usou uma vez o porquê significando pois? Imediatamente, procure sinônimos. Sabe a listinha de conjunções? Dá uma olhadinha nela. Procure sinônimos para esse porquê. Coloque um pois, coloque um visto que, coloque um já que, coloque uma vez que. Olha que interessante. Uma vez que adoeci, faltei ao trabalho, eu sou obrigado a dar uma mexida na oração, dar uma invertida na oração. A oração vai ficar muito mais interessante. Use até um porquanto. E se você quiser, pode até usar o como. Sim, o como, que a gente vê o tempo todo em orações comparativas. Por exemplo, eu trabalho como um escravo, aí está significando por quê. Aí está significando uma vez que, como adoeci, faltei ao trabalho, é o mesmo que dizer uma vez que adoeci, faltei ao trabalho. Beleza? Você pode, porém, usar o porquê junto numa forma mais sofisticada, numa forma mais erudita, que é o porquê significando a fim de quê. Você está obrigado, de agora em diante, em todo texto que você for escrever, usar uma vez, e veja, uma única vez, a palavra porquê significando a fim de quê. Olha o exemplo para você perceber como a frase fica diferente. Falo alto porque me ouçam. Ora, falo alto porque me ouçam, você está dizendo eu falo alto a fim de que me ouçam, eu falo alto para que me ouçam, não é verdade? Use esse porquê significando a fim de quê, porque a sua redação vai ganhar em erudição. Pô, professor, eu acho tão difícil usar esse porquê significando a fim de quê. É muito fácil. Se você tem dificuldade, escreva uma frase com a fim de quê. E depois apaga o a fim de quê e coloca o porquê no lugar. Por exemplo, o governo luta a fim de que seu povo viva melhor. Vou repetir, o governo luta a fim de que seu povo viva melhor. Ora, o que é que você faz? Troque esse a fim de quê por um porquê. E diz, o governo luta porque seu povo viva melhor. Bacana? Bem erudita e interessante. Esse porquê junto pode eventualmente aparecer com um acento circunflexo, chamado porquê acentuado. Esse é interessante você usar. Uma forma que você pode usar sem problema é na frase interrompida. Vamos simular um diálogo. Um amigo chega para mim e diz, puxa vida, mas aquele nosso amigo ele é muito criticado. Por que ele é muito criticado? Aí eu vou responder, ora, ele era muito criticado porque ele mentia muito. Mas vamos imaginar que na hora que eu estou falando essa frase, ele era muito criticado porque mentia muito, alguém me interrompa justamente na palavra porquê. Entendeu? Eu ia falar, alguém me interrompeu nesse porquê. Ora, a frase interrompida é representada, isso, por reticências. Reticências demonstra que houve uma interrupção. E toda vez que o porquê sobra como última palavra de um período, eu devo acentuá-lo. Entenderam bem? Bacana. Agora, o segundo caso do porquê acentuado, esse então dá para usar em qualquer redação. Vê se você acha difícil escrever uma frase como essa. Ainda não sei o porquê disso. O governo ainda não explicou o porquê de tanto imposto. Toda vez que você disser, eu ainda não sei o porquê disso, o governo não explicou o porquê de tanto imposto, você está usando o porquê significando o motivo, a razão. Eu ainda não sei o motivo disso, eu não sei a razão disso. Ora, toda vez que você usa o porquê significando o motivo, a razão, ele apresenta esse artigo que aparece aí, esse o,
Ele aparece sempre numa palavra só e obrigatoriamente acentuado. Use e abuse disso aí, interessantíssimo no texto. E o porquê separado? Nossa, o porquê separado é um show, né? Porque separado demonstra que efetivamente você está escrevendo bem. Porque cá entre nós, escrever um porquê junto, todo mundo escreve. Agora, um porquê separado é para poucos. Eu uso o porquê separado toda vez que eu puder substituí-lo por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Por exemplo, estes eram os motivos por que desisti. Ora, qualquer um percebe que eu estou dizendo, estes eram os motivos pelos quais desisti. Toda vez que o porquê significar pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, você vai escrevê-lo separadamente, em duas palavras. Veja, você não precisa ter um bom português para ter bom gosto. Qual que você acha que é a melhor frase para colocar no texto? Estes eram os motivos por que desisti? Estes eram os motivos pelos quais desisti? Ou estes eram os motivos que eu desisti por causa deles? Sua risada chegou até aqui. É óbvio que estes eram os motivos que eu desisti por causa deles, tem que ir do seu vocabulário, isso não existe. Seu repertório de frases tem que apagar essa aí. Fique com por que desisti e pelos quais desisti. Mas cá entre nós, qual é o mais curto? Por que desisti ou pelos quais desisti? Claro, por que desisti. Outra maneira de usar o porquê separado é significando por que motivo, por que razão. Amanhã eu chego e digo, ainda não sei por que não desisti. É o mesmo que dizer, eu ainda não sei por que motivo, por que razão eu não desisti. Olha como esse porquê é separado. É esse mesmo porquê que figura nas orações interrogativas diretas, como, por exemplo, por que você está tão triste? Esse porquê aí está separado não é porque ele está numa pergunta. Esse porquê está separado porque ele significa por que motivo, por que razão. Por que motivo, por que razão você está tão triste? Muito bem. E uma coisa sensacional. Além de escrever um porquê separado, escrever um porquê separado com acento, nossa, fantástico, né, gente? Muito bem. Quando é e como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o porquê separado com acento, claro, quando eu tiver uma frase interrompida. Vamos dizer que eu esteja conversando com alguém e a frase que eu vou dizer é essa. Eis as razões por que falhei nas provas. É o mesmo que dizer eis as razões pelas quais falhei na prova. Ora, se esse porquê equivale a pelas quais, o que é que você acabou de ver comigo? Ele se escreve separadamente. Suponhamos, porém, que no momento em que eu estou falando essa frase, alguém vem e me interrompe aqui. Você se lembra? A interrupção você marca pelas reticências. E o porquê? Porque sobrou como última palavra da frase, é acentuado. Cá entre nós. A segunda maneira, dá para usar em qualquer redação. Dá uma olhada. Não é assim que você faz todas as perguntas? Não é assim que toda vez que você quer saber a causa de alguma coisa, você começa a sua pergunta assim? Por que você continua faltando? Por que você está tão triste? Por que você não me ama mais? Ora, se você fala assim, provavelmente você escreve assim. Pois muito bem, da próxima vez que você for colocar uma pergunta numa redação, lembre-se do que você aprendeu aqui comigo e coloque esse porquê no final. Ué, mestre, para que colocar esse porquê no final? Porque aí eu mostro 3 conhecimentos para a pessoa que está corrigindo. Primeiro, eu sei inverter uma oração. Segundo, eu sei que esse porquê se escreve separadamente porque ele significa por que motivo, por que razão. E sei também que quando ele é a última palavra da frase, ele deve vir acentuado. Valeu? E que? Posso acentuar um quê? Posso sim. Olha que bacana. Eu acentuo um quê toda vez que eu posso substituí-lo pela palavra algo. Por exemplo, aquela mulher tem um quê estranho. É o mesmo que dizer aquela mulher tem algo estranho. Não sei o que é, se são os olhos, o sorriso, a boca, a barba, o bigode. Aquela mulher tem alguma coisa estranha. Esse que vai ser acentuado. Esse que é um substantivo, viu? Olha a presença do artigo antes dele. Também eu acentuo um que em final da frase. Vê se é difícil fazer isso. É que você está acostumado a falar de que você tem medo. Ora, a próxima vez, em vez de que você tem medo, inverte. Você tem medo de quê? De que o Brasil precisa para se desenvolver? Inverte. Para se desenvolver, o Brasil precisa de quê? Faça isso só para deixar o que como última palavra da frase e assim ele vai ser acentuado. Está aí você mostrando conhecimento extra. O que pode ser acentuado também quando for uma interjeição de espanto. Amanhã você encontra alguém de quem você gosta, num lugar em que você nunca imaginaria encontrar a pessoa. Ora, você se espante, pode mostrar esse espanto através de um quê? E dizer que você por aqui, querido.
Observe que esse que é uma interjeição, olhe o ponto de interjeição, sempre aparecerá com acento circunflexo. Bacana? Tem uma maneira fácil de você perceber que a sua partícula Q merece acento. Porque os Qs que merecem acento, a gente só consegue dizê-los assim, que. Os demais Qs, se a gente quiser, a gente pode falar que. Já se deu conta disso? Que a gente, em vez de que, fala que? Por exemplo, que é que você está achando que eu sou? Olha, todos os Qs eu falei que. Esses 3 Qs, não dá para falar que. Eu não posso chegar e dizer, meu Deus, aquela mulher tem um que estranho. Tampouco, garoto, você tem medo de que? Ou o que é pior, encontro a pessoa no lugar errado e ainda vou virar e dizer que? É claro que eu tenho que dizer que. Por conta disso, esses que são todos acentuados. Que mais? Ora, mal com U. Se opõe a bom, não é verdade? Era um mau aluno? Se não fosse mau aluno, seria um bom aluno. E o mal com L? Vai se opor a bem. Vivia muito mal naquela cabana. Se não vivesse muito mal, viveria muito bem. Cuidado agora que esse mal com L pode ser usado de uma maneira muito culta. Agora há pouco eu disse, não repita o porquê, use pois, visto que, etc. Vou dar a segunda dica, não repita quando. Use, por exemplo, logo que, assim que, depois que, antes que, sempre que, e não esqueça, pelo menos uma vez, de no lugar do quando usar o mal. Olha que frase linda. Mal olhou para mim, apaixonou-se por outro. Carinha feio é outra coisa. Observe que esse mal significa quando. Você está vendo um caso raro em que um advérbio de modo, eu não estou bem, eu estou mal, aí está funcionando como conjunção. Use isso na sua próxima redação, o seu professor vai gostar. Mas com acento agudo. Reverso, antônimo de boas. Eu digo aquelas meninas eram más alunas, se não fossem más alunas, seriam boas alunas. E o mas sem acento é sinônimo de porém. Repare, nasceu rico, mas morreu pobre. É o mesmo que dizer, nasceu rico, porém morreu pobre. Aliás, por falar em trocar o mas por porém, o mas é uma palavra que também você não deve repetir. Olha, você sai daqui hoje prestando bem atenção em 3 coisas. Não repita por quê, não repita quando e não repita mas. E no lugar de mas, você sabe o que você pode pôr. Você sabe que tem o porém, o todavia, contudo, entretanto, verdade ou não? E vou dar mais uma dica. Pelo menos uma vez, no lugar de um mas, use um e. Nasceu rico e morreu pobre. É o mesmo que dizer nasceu rico, mas morreu pobre. Ué, por que, mestre? Porque aí é um caso raro, em que o e obrigatoriamente tem que ter uma vírgula antes. É engraçado, a gente aprende que o e nunca vem separado por vírgula. Pois vem. Vem separado por vírgula, sim senhor. Vem separado por vírgula quando ele significa mas. Nasceu rico e morreu pobre é o mesmo que dizer nasceu rico, mas morreu pobre. Quando e significa mas, coloca uma vírgula, senão você está errando. E o mais com i? O mais com i é antônimo de menos. Quando eu digo havia mais mulheres do que homens na rua, eu uso mais, porque se não houvesse mais mulheres, haveria menos mulheres. Professor, eu não posso falar menos? Nunca, meu querido. Não existe a palavra menos na língua portuguesa. Aliás, só há um momento em que você pode falar a palavra menos na língua portuguesa. É quando você diz, não existe a palavra menos na língua portuguesa. Fora isso, nunca use a palavra menos em momento algum. Tá bom? E para encerrar a nossa aula, dê uma olhadinha na diferença do A com H e do A sem H nas marcações de tempo. A com H significa faz, indica tempo que já passou, tempo decorrido. A sem H vai indicar tempo futuro, tempo que ainda está por vir. Dá uma olhadinha nessa frase que ela mata o problema. Passou por mim há pouco, daqui a pouco voltará. Note, ele passou por mim faz poucos minutos. Isso é tempo passado, o A é com H. Porém, daqui a pouco ele vai voltar. Isto é, tempo futuro. A sem H, sem crase, sem absolutamente nada. Valeu? Bacana. Dê uma revisada na aula, faça os exercícios e até uma próxima vez.